Nessa data, dia 22 de maio, a meditação matinal também falava da lei. Preste bem atenção numa coisa. Quando o faraó teve sonhos sobre as espigas e as vaquinhas, 7 espigas bonitas e 7 espigas magras. Depois ele teve um sonho das 7 vacas gordinhas e das 7 vacas bem magrinhas. José chegou então para Faraó e disse que este sonho tinha o mesmo significado. Os 2 sonhos eram o mesmo, tinham o mesmo significado, porque havia pressa de Deus em falar aquilo para a nação. Entendendo isso e compreendendo isso, eu pude ver também a pressa de Deus em nos comunicar primeiro como igreja e depois ao mundo a respeito dos 10 mandamentos da lei de Deus. Viu que tudo se encaixou? Ninguém, quando vai ser a data do memorial? Ninguém perguntou e ninguém ficou sabendo como seria e quando seria. Mas Deus organizou tudo para nos massificar com essas informações, para que entendêssemos que há uma urgência, principalmente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em apregoar e viver as leis de Deus. Interessante também, na Bíblia, há uma história interessante que eu queria meditar com os irmãos. Rapidamente vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de São Mateus. É um texto bastante conhecido, que fala sobre o jovem rico. Nós conhecemos a história. O jovem rico. Abram as suas Bíblias então em São Mateus capítulo 19, verso 16. O texto diz: ora, aproximou-se dele, de Jesus, um homem que perguntou: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom é um só. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. Perguntou ele então: quais? E Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse então o jovem: tudo isso tenho guardado, o que me falta ainda? Então Jesus lhe respondeu: se queres ser perfeito, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terá tesouro no céu, e então vem e segue-me. Preste atenção numa coisa: os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e João, falam desse tema. E eu queria passar para os irmãos agora rapidamente em Marcos capítulo 10. Aí pertinho, Marcos capítulo 10, iniciando no verso 17. Marcos capítulo 10, verso 17. Marcos 10, 17. De novo o mesmo tema. Pondo-se Jesus ao caminho, correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chama bom? Ninguém é bom senão um só Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E seguindo a mesma linha de raciocínio, vamos agora a Lucas capítulo 18, o mesmo tema. Lucas 18, verso 18. Bem pertinho. A mesma coisa. Lucas 18, iniciando o verso 18. Chegou o jovem, perguntou Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Verso 19. Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, honra teu pai e tua mãe. Nesses 3 textos, nesses 3 evangelhos, nós vimos a narrativa aqui dos 3
dos 3 evangelistas, dizendo exatamente a mesma coisa. E um fato interessante, irmãos, que vimos ali, quando o jovem chega para Jesus e pergunta, na realidade o jovem era um jovem sincero, ele queria saber de Jesus o que ele teria que fazer para herdar a vida eterna. E ele chega para Jesus no Evangelho de Mateus e chama Jesus de bom. Mas nos outros evangelhos, ele não chama Jesus bom. Ele chama o que de bem devo fazer para herdar a vida eterna. E Jesus então chega para ele e diz: guarde os meus mandamentos. E ele disse assim: quais mandamentos? E Jesus então disse: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás as coisas do teu próximo. O fato interessante em todas as narrativas é que, ao acabar Jesus de narrar a este jovem os mandamentos, ele diz assim: tudo isso eu tenho guardado, então eu estou salvo. Interessante que em todos os 3 evangelhos, Jesus citou as mesmas coisas, os mesmos pecados a esse jovem. E em nenhum evangelho, em nenhuma das 3 narrativas, Jesus mostra para ele a primeira parte dos 10 mandamentos. Jesus só falou com ele a segunda parte dos 10 mandamentos. Desde honra teu pai e tua mãe, até não cobiçarás as coisas do teu próximo. O fato interessante é que Jesus conhecia esse jovem. Jesus não o fez, não expôs a primeira parte dos mandamentos, porque Jesus sabia que ele não o cumpria. E quando então Jesus expôs a segunda parte dos mandamentos, que requer a nossa atenção para a lei concernente aos nossos irmãos, ele disse: isso tudo eu tenho feito desde criança. Que coisa interessante, irmãos. Jesus conhece o coração das pessoas. Jesus conhece exatamente o nosso coração. Ele chega então para o jovem e diz: as coisas que você tem feito, as atitudes que você tem tomado em relação aos seus irmãos, isso, amém, isso está certo. Mas você precisa se voltar a mim, se voltar a Deus. Jesus não foi mentiroso. Jesus disse: bom está. Jesus chegou para ele e disse: muito bem, você tem guardado os mandamentos. Mas Jesus disse para ele: você tem guardado os mandamentos que eu referi agora, concernente ao seu próximo. Mas e concernente a Deus? Porque quando Jesus disse para ele: vá, você quer herdar a vida eterna então? Vende tudo que tem e dá aos pobres, vem e segue. Jesus não queria que ele vendesse tudo. Não. Jesus não quer que nós vendamos todas as coisas e vamos seguir ele. Não, isso não. Jesus nesse mesmo verso diz assim: como é difícil para o rico herdar a vida eterna. Mas no verso seguinte Jesus disse: porque o amor ao dinheiro tira a atenção das pessoas e dá falsa segurança às pessoas, e elas então não ficam dependentes de Deus. O que Jesus queria dizer para aquele jovem naquele momento é: com as suas atitudes exteriores, você é fiel. E Jesus pode também estar querendo falar isso conosco nessa tarde. Com as nossas atitudes, fazendo aquilo tudo certinho, tendo um bom relacionamento com os irmãos, com a mamãe, com a sociedade, vocês podem estar guardando sim a palavra de Deus e os mandamentos. Mas é muito provável, e Jesus disse com muita autoridade àquele jovem, é muito provável que muitos de nós estamos incorrendo, ou estamos sendo incorridos, na mesma situação daquele jovem.